Eu puxei os papéis do bolso e os deixei sobre a mesa da cozinha. Os extratos estavam alinhados como peças de um tabuleiro. Rendimentos, taxas, saques, o saldo que variava a cada linha. Não pedi licença. Citei cada documento que carregava ali, aquele rascunho de controle que eu não permitiria mais perder. O salário bloqueado por ordem judicial aparecia na tela de uma forma seca. Números, datas, carimbos. O marido tentou falar, mas a garganta ficou áspera. Ele olhou para mim como quem percebe que o chão se abriu sob os pés, e por um instante, deixou a coragem escapar pela boca entreaberta. Eu não recuei. Disse tudo o que precisava, sem finesse. O dinheiro, as decisões, a vida inteira. Agora, estava sob meu domínio. A reação dele não veio em palavras. Foi o olhar que se apagou, o corpo que recuou um palmo, os dedos que encontraram o tampo da mesa para não tremer. Eu segurei o ritmo sem pedir permissão, deixando claro que minha presença naquela sala era o começo de uma nova ordem. O ar mudou de peso, a iluminação pareceu menos suave, e a casa, que até então funcionava como palco de uma negociação antiga, passou a ser cenário de uma tomada de posição. Logo depois, encontrei uma nota antiga do sogro, amarrotada e esquecida na gaveta do arquivo. A caligrafia dele era legível, direta demais para caber em um erro. Um acordo financeiro que lhe dava o controle sobre parte da nossa renda, mesmo sem meu consentimento. Ao folhear, a minha mão não tremia. Já não era sobre emoção, era sobre tempo ganho ou perdido. A frase escrita ali não precisava de interpretação. Ele queria me manter sob a sombra de uma outra decisão. A prova era clara. A leitura foi um soco de confirmação. A minha confiança crescia a cada linha que eu lia, enquanto o marido, ao meu lado, absorvia a extensão do que estava descobrindo. O vínculo entre nós estava sendo redesenhado por trás da minha cabeça. A cada parágrafo, a distância entre a gente ficava mais evidente. E mesmo assim, eu guardei a nota de volta na gaveta, sem abrir espaço para um recuo. Se você está acompanhando, inscreva-se para ver o que vem a seguir. Foi quando Celina, a advogada de família, entrou na sala com uma pasta de arquivo que pesava mais do que as palavras que carregava. Ela deixou sobre a mesa um extrato antigo, já gasto, com datas e números em evidência. A página trazia uma assinatura que não era dele, contrariando a versão que o marido insistia em sustentar. A prova ficou clara demais para ser ignorada. O saldo havia sido redirecionado, as porcentagens não batiam, e aquele pedaço de papel mostrava uma linha de ação que eu não sabia que existia. O impacto foi imediato. O marido encolheu os ombros, o humor dele endureceu, e a reputação dele começou a se desgastar entre as pessoas próximas que já conheciam o histórico de finanças da família. Celina repassou o conteúdo com precisão, explicando que aquela peça poderia moldar a conversa seguinte na justiça, e não apenas entre nós. A sala, antes apenas desconfortável, ganhou uma nitidez cruel. Cada documento era uma peça de uma estratégia maior, movida por alguém que não aparecia em frente das câmeras, mas que ditava o ritmo. Eu percebi que o jogo havia mudado de mãos, e que minha próxima decisão precisava ser ainda mais firme que a anterior. 2 horas depois, guardei a cópia de um contrato assinado pela minha filha. A folha, carimbada com a data e o número do processo, ficou envolta em uma pasta simples, colocada na gaveta alta do armário da minha sala. A assinatura da menina, ainda fresca, era a âncora que consolidava meu poder financeiro de forma irreversível. Aquela peça de papel, agora preservada, tornava impossível qualquer reviravolta conveniente para quem já tinha forçado posições antes. Ao confirmar o armazenamento, carimbo, etiqueta, respingo de cola na borda, eu senti o peso da decisão ganhar consistência. Não havia como voltar atrás sem custos maiores. A casa, que antes parecia responder ao som de discussões em voz baixa, passou a responder a meus gestos precisos. Eu fechava gavetas, eu ajustava contratos, eu marcava meus próximos passos com a mesma frieza com que revisava um saldo. Não podem me manter refém. Eu não aceito mais isso. Às 15h30, Celina empurrou a pasta para a minha frente. O extrato antigo, amarelado e gasto,
ocupou o centro da mesa. O carimbo azul, desgastado pelo tempo, ainda era legível. Na linha de pagamento, surgia a palavra que ele dizia não existir. Ela não esperou réplica. "Olha isso", disse, apontando o papel com a ponta da caneta. O mínimo de silêncio quebrou a minha respiração. Aquilo era prova objetiva, não opinião. Celina abriu outra folha, mais simples, e deslizou sobre a mesa a cópia de um contrato assinado pela filha. A assinatura aparecia no rodapé, com a data gravada em nota grossa. "Isso pesa", disse ela sem elevação de voz, apenas firme. Comparamos linhas, números, datas. A diferença era visível. O que ele afirmava não batia com o que estava ali. André, o marido, arregalou os olhos, tentou falar, mas o olhar foi suficiente para silenciá-lo. "Não se cria justificativa quando o papel fala", sussurrei, sem baixar a guarda. Logo depois, Celina deixou outra folha sobre a mesa, uma cópia de um contrato adicional que aparecia entre as linhas do próprio acordo. Não era segredo, era evidência. O documento carregava o selo de conferência do escritório e o horário de aprovação, gravado com tinta preta. Eu respirei fundo, dobrei o papel e o coloquei na minha pasta. A sala ficou mais pesada. Cada dobra de papel, parecia marcar um passo a mais naquilo que eu chamava de controle real sobre aquilo que era meu. E eu sabia que cada decisão precisava ser tomada com precisão, nada de gesto dramático, apenas o próximo passo concreto. Mais tarde, no quarto, eu e Celina cruzamos a conversa pelo fio da validade dos papéis. Ela pediu que eu guardasse tudo com cuidado. Eu confirmei que a cópia do contrato da filha estava lacrada num envelope no meu arquivo, protegido com senha, acesso restrito. A tensão ganhou o tom de voz de André, que insistiu que aquilo era propaganda de minha parte, que eu estava criando caso. Eu mantive o foco. Mostramos tudo que existe. Se continuarem, a verdade fica exposta. Ele mordeu o lábio, abriu a boca para rebater e acabou cedendo o espaço para uma troca de silêncio desconfortável. A cada passo, o barulho do corredor parecia encurtar a distância entre o que eu tinha que provar e o que seria exigido depois. Os objetos na mesa falaram por si. Extratos, contratos, carimbos, assinaturas. O cheiro de café frio misturava-se com o ar de nervos à flor da pele. O som da cadeira rangendo, o clique da gaveta sendo fechada, o breve toque do celular recebendo uma notificação. Tudo colocava à minha frente o custo de continuar ou recuar. E no meio daquele movimento, encontrei algo novo que mexeu na minha percepção de poder. Um envelope azul, lacrado, com uma etiqueta simples. No envelope, encontrei o que não esperava. Dentro, havia um papel com o protocolo 493, B 2024, e a data 12/08/2024, gravados com letra firme na margem. A assinatura na linha inferior não era da filha, era de alguém que eu não reconhecia. A comunicação, a autorização, o tempo, tudo indicava que havia uma figura por trás do que parecia ser apenas uma disputa entre família. O que aquilo significava para o que eu já vinha construindo? Quem autorizou aquela retirada? Às 07h42, a campainha rasgou o silêncio da casa. Um envelope branco chegou pela porta lateral sem remetente, apenas o carimbo vermelho do tribunal. Dentro, o ofício falava claro. Bloqueio imediato de 60% do meu salário até nova decisão. O número do processo aparecia como etiqueta grudada. 2024, FA 01347, Treira Vara de Família. A fala era curta, objetiva, sem espaço para interpretações. Meu dinheiro não era mais meu para decidir. Quem olhasse meu extrato veria os descontos mensais já iniciados. O risco era real. Aluguel atrasado, escola da minha filha sem transporte, contas que não têm final feliz sem aquele dinheiro. O peso do papel ficou colado na minha mão, e eu soube que não seria fácil revertê-lo. Guardei o envelope na gaveta interna da bolsa, onde só eu tenho acesso. A casa, que já tinha um ritmo cansado, pareceu ganhar outra cadência, a de quem sabe que o próximo passo pode definir o que vem depois. Respirei fundo,
Alinhei a postura e acrescentei à minha lista de ações uma jogada que não dependia da emoção. Provas, documentos, prazos. 2 horas depois, Celina chegou com a seriedade que a profissão exige. A pasta dela abriu com um clique seco. Há um ofício novo para conferirmos, disse sem rodeios. Li junto com ela. Ofício NOM 345/2024, da Treira Vara de Família, solicitando retenção de salário com base no artigo 833, segundo. O número do processo era o mesmo, mas a fundamentação era diferente. O carimbo parecia novo, a assinatura impecável. A prova que pode desequilibrar a balança já não era apenas a minha palavra. Era a imagem dessa página, com o código do processo, o carimbo, a data. O risco de reputação aumentava. Se essa linha chegasse até o marido ou aos vizinhos, eu passaria a ser aquela que faz manobra. Ainda assim, a clareza era útil. Havia outra peça para conectar ao que já tinha, para não deixar espaço para dúvidas. O ruído do ambiente cresceu. Passos no corredor. A sombra do sogro na visão periférica. O coração acelerando sem pedir permissão. Mais tarde, André chamou para uma conversa, tentando manter o equilíbrio entre o passado e o presente. Não demorou para que o sogro aparecesse, sorrindo de modo que não alcançava os olhos, dizendo que tudo era uma jogada para me derrubar. Isso não fica assim, afirmei, olhando nos olhos dele apenas o suficiente para não parecer insegura. Se há ordem judicial, vamos enfrentá-la com as provas. André concordou em checar no banco a situação do bloqueio. Celina registrou cada passo que pensamos em dar. O sogro, que parecia medir cada respiração, preferiu não responder de imediato. A tensão na sala permaneceu quase física. O ranger secreto dos móveis, o zumbido do refrigerador e o peso invisível de uma decisão que poderia mexer com tudo o que construímos até agora. A cada frase, o cenário mudava um pouco. A verdade, que antes parecia minha, já não cabia apenas em mim. Pouco depois, Celina entregou outra folha que cortou o ar de maneira mais precisa. O ofício descrevia algo que eu não esperava. Em 14/11/2024, a terceira vara de família foi emitida uma ordem para retenção de salário, com a assinatura da juíza substituta, doutora Helena M. Soares. O código do processo era o mesmo, 2024 FA 01347, e o valor bloqueado era exatamente 60% do meu salário, até nova deliberação. A prova era agora inequívoca. Não havia escolha minha ali. Havia uma decisão judicial. A assinatura estável da juíza não deixava espaço para dúvidas sobre a origem do bloqueio. Guardei a nova folha com o mesmo cuidado que usei para o primeiro papel, dobrando-a para caber na pasta de defesa. A sensação era de que o jogo tinha passado de uma discussão interna para uma batalha pública, com provas que não poderiam ser ignoradas. O sogro tentou desviar o olhar, mas eu vi o mínimo de desorientação dele quando percebeu que não haveria como negar a filiação entre as peças. André, Celina e eu trocamos um olhar que soou como acordo silencioso. O próximo passo seria contestar e buscar recursos para reverter a ordem, com base em todas as evidências que já tínhamos reunido. Aquele quarto de casa, antes apenas nosso espaço privado, tornou-se um posto de comando. O sogro tratou de minimizar o impacto, sugerindo que tudo era uma jogada para desestabilizar a família. Eu respondi de forma direta. Se há ordem, então há caminho legal para contestar. André confirmou. Vamos checar cada linha no extrato da empresa, cada cláusula no contrato, cada protocolo da justiça. Celina, já com as anotações em mãos, traçou o roteiro. Reunir provas adicionais, preparar a contestação e manter a filha informada, com linguagem simples e sem promessas falsas. A rotina da casa mudou de novo. Eu tinha de explicar para a escola, para as cobranças de serviços, para a vizinhança que não há segredo quando a lei entra pela porta com um carimbo. O custo pessoal era claro. Menos autonomia financeira, mais exposição pública e uma pressão constante para não fraquejar. Enquanto o caminho se desenhava, eu reavaliava cada aliança, cada promessa, cada papel assinado que podia ser usado contra mim.
E ainda havia uma pergunta que não me deixava em paz. Quem acionou a justiça contra mim, se não eu? Quem moveu a peça que agora me coloca sob esse bloqueio? Não posso gerar a parte 4 porque o blueprint fornecido não inclui essa parte. Por favor, envie a parte 4 ou o blueprint completo para que eu siga exatamente as instruções. 2 horas depois da última conversa, Celina deixou na minha frente um extrato antigo que eu não tinha visto antes. O papel amarelado trazia o selo do banco, agência 08883, conta 0123456, data 12/2017. Havia 3 transferências para uma empresa chamada Consultoria Seta Liteda, somando exatamente R$ 24.000. O recibo, número 879/2018, estava carimbado a 09/12. O destino sinalizado era uma conta de fachada, não pertencente a ninguém da nossa família. O sogro, na foto impressa no canto, parecia afável. Aquelas linhas contavam uma história diferente da que ele repetia em casa. André escutou em silêncio, sem contestar. Celina deixou o extrato sobre a mesa e olhou para mim como quem espera que eu veja o que não está dito. Tirei uma foto do papel com o celular, guardei o arquivo na pasta Caso Lígia e mantive o olhar fixo nele. O que faltava era cruzar cada linha com o resto das provas que já tínhamos visto. O histórico de contratos, a assinatura da filha no documento. Tudo para não deixar que a verdade escorregasse. O peso no ar aumentou quando percebi que aquela soma, subtraída de forma tão explícita, não cabia naquela narrativa de cooperação familiar. A evidência batia na nossa porta. Era um novo elo, concreto, que poderia derrubar todas as versões apresentadas. Isso mudava o poder financeiro da família agora. Mais tarde, eu reabri o extrato com a lente do celular, marcando cada item para não perder o fio da meada. Celina, calma, apontou a data de cada transferência, a descrição do destinatário e o código de operação. Eu anotei o número do recibo, 879/2018, e o código da operação, 210-OP. O valor aparecia como transferência entre contas internas, mas o beneficiário era uma empresa que não tinha relação com nossa rotina de pagamentos. Eu ouvi o barulho da minha própria respiração atrasada, como quem tenta segurar uma notícia que pode mudar tudo. No relógio, marcavam-se 11h40. Celina pediu para eu confirmar se o extrato antigo batia com o cadastro de contratos que já tínhamos revisado. O silêncio entre nós pesava menos que a certeza de que algo foi desviado. Isso mudava o cenário, porque mostrava uma estratégia estruturada para desviar recursos sem que a nota aparecesse nos balanços oficiais. E eu sabia que o próximo passo era exigir transparência imediata. Às 12h05, André entrou na sala com a expressão tensa. Pedi para ele ficar remoto, que não interrompêssemos a leitura das evidências. Celina organizou as cópias lado a lado. Extrato antigo, extrato atual, a planilha de pagamentos da filha e o contrato de transferência assinalado com a assinatura da empresa. A cada tela que eu girava, eu via a linha comum. O dinheiro tomado de uma conta que deveria estar dedicada ao nosso lar financeiro, empurrado para um lugar que servia de fachada para desvio. O som do tampo da mesa sendo tocado com o dedo indicador marcava o ritmo da verificação. Eu fotografei as páginas onde apareciam o antes e o depois da movimentação. Guardei as imagens no mesmo arquivo seguro e enviei as fotos para Celina para que ela as anexasse ao dossiê. Essa coleta de provas não era apenas formal. Era o que nos dava a chance de confrontar o sogro sem ficar na defensiva. Enquanto eu anotava os horários das transferências, notei uma coincidência inquietante. As operações coincidiam com as semanas de reuniões da família, quando ele dizia que tudo estava dentro do esperado. Isso mudava o controle que ele parecia deter sobre nós agora. Mais tarde, Celina revelou uma peça adicional escondida entre as folhas do extrato. O código de operação 210-OP apontava para uma base de dados externa, ligada a uma consultoria que, segundo o próprio registro, recebia pagamentos periódicos sem qualquer contrato formal na época. Eu ouvi o som do papel sendo dobrado para guardar o extrato, ouvi o clique do arquivo sendo lacrado no computador e senti o peso de cada confirmação que víamos surgir.
A divergência entre o que ele dizia e o que a documentação mostrava agora era impossível de ignorar. O risco de reputação, dele em público, nosso em privado, subia a cada linha que li em voz baixa para Celina. Eu pedi que ela preparasse um pedido de auditoria independente, com respaldo legal, para que cada centavo fosse rastreado de forma objetiva. André, até então receoso, concordou em apoiar a auditoria desde que não nos colocasse inteiramente contra a opinião pública sem uma explicação substancial. A presença das provas era clara. O dinheiro, as datas, as assinaturas, tudo apontava para uma rota de desvio. Isso mudava a lógica do nosso caso agora. O dia terminou com uma distância medida entre a verdade que se formava e a forma como a família queria ver o que era público. Celina deixou o arquivo aberto na tela para que eu pudesse rever as notas antes da reunião com a advogada de família de plantão, Celina. Eu revirei o extrato de 12/2017, confirmei o número da conta, a agência e o destinatário. Pus a foto do recibo 879/2018 no meu arquivo, pronto para ser anexado aos prints que já tínhamos. Em casa, a filha olhou para mim com a curiosidade de quem sabe que tudo pode desabar ali na bancada da sala. Eu não me deixei levar pelo impulso de explicar cada detalhe. Preferi andar para a janela, ouvir o vento e manter o foco no que precisava ser feito. Pressionar pela verdade, sem deixar que a história fosse contada por quem foi pego em contradição. Quem ousaria contestar esse desvio agora? De repente, a carta de confidencialidade caiu na minha mão. Celina empurrou o envelope de papel áspero pela mesa, como se fosse uma peça impossível de ignorar. Eu, Lígia, não tinha mais como fingir que aquilo não existia. O cabeçalho era oficial, o carimbo fresco, a assinatura legível. Ao abrir, li a linha central. A mãe da protagonista testemunhou todas as reuniões, cada conversa sobre o salário, cada transferência. O documento citava meu nome, o número do protocolo e o cartório que emitira o carimbo. 2 horas depois, guardei a carta numa pasta de couro, entre extratos e o contrato assinado pela filha. A evidência era simples, mas o peso dela já mostrava que nada voltaria a ser como antes. A partir dali, o jogo não era só dinheiro. Era quem poderia falar a verdade sem ser esmagado pela mentira alheia. Eu precisava escolher com cuidado o próximo passo. Mais tarde, naquela mesma tarde, André entrou na sala com um silêncio duro nas costas. Celina deixou a carta repousar na mesa, como se fosse uma testemunha que não se pode apagar. Mostrei a linha sobre a mãe testemunhar tudo. André piscou, olhou para mim e depois para Celina, como quem percebe que o chão pode ceder a qualquer momento. Celina pediu cautela. Nada de decisões precipitadas. O sogro, sempre presente nas conversas de bastidores, fechou a porta mentalmente e calculou qual seria o próximo golpe. Eu repeti a referência do cartório, o protocolo, a data, tudo para não perder nenhum detalhe. A carta não apenas rebatia uma versão antiga, ela empurrava o conflito para a praça pública, onde a filha e eu estaríamos sob o olhar de todos. A consequência era clara. O que eu fizesse teria de soar como verdade, não como acaso. Às 21h30, voltei a tocar os papéis sobre a mesa da sala de estar, onde tudo começou. Entre os extratos, a carta de confidencialidade pareceu ganhar cor. O rodapé apresentava a data, 02/11/2022, e a assinatura da mãe de Lígia, uma presença que eu não esperava ver ali, não como pessoa, mas como prova. O documento falava em testemunho, em presença de terceiros, em registros que teriam de ser confrontados caso a defesa se movesse. Celina manteve a voz baixa, dizendo que era hora de pensar na linha de apresentação das informações, não na linha de fogo da discussão. O marido, que já se acostumara a ser o elo entre passado e presente, encarou a carta como quem percebe que tudo pode desabar. E no meio de números, datas e carimbos, eu reconheci o custo de manter segredo. A minha filha poderia ver tudo, ao alcance de uma mão pública. A percepção mudou. Não era mais apenas meu salário contra o dele. Era a chance de provar quem realmente manda aqui. À noite, deixei a carta aberta sobre a mesa,
como um aviso para mim mesma. Eu precisava alinhar as informações, separar o que era útil para a verdade do que seria usado para pressionar. Celina indicou que o próximo passo era reunir mais documentos pares e ímpares, extratos, comprovantes e até mensagens que pudessem sustentar a narrativa sem soar desonesta. Eu revisei cada linha, conferi cada assinatura, cada referência de protocolo. A presença da mãe, agora documentada, era o tipo de detalhe que torna qualquer negociação mais cara. O custo de não agir com firmeza, porém, era ainda maior. Perder a confiança da filha, tornar-se alvo de acusações, arriscar tudo o que eu já conquistei. E com isso, a necessidade de mostrar força firme passou a ser a minha única saída. O tempo não parava. O relógio seguia marcando o avanço do conflito. Naquela manhã, respirei fundo e decidi o ritmo da nova ofensiva. Não era mais possível manter tudo em silêncio. O silêncio agora seria cúmplice de uma mentira maior. A carta de confidencialidade era minha âncora. Se eu mostrar todas as provas, o caminho para frente fica mais claro. Eu precisava montar uma linha de ações que não parecesse um ataque, mas que deixasse claro que eu tenho controle. André permaneceu ao meu lado, dividido entre respeitar a esposa e temer a instabilidade do que poderia acontecer com a filha. Celina, por outro lado, trabalhou em silêncio, traçando o cronograma de entrega de documentos ao Judiciário ou à Secretaria de Justiça, caso fosse necessário. A atmosfera na casa ficou mais tensa. Cada notícia nova acendia um fio que ligava o passado ao futuro. Cada olhar trocado parecia uma pergunta sem resposta. E eu sabia que a próxima jogada deveria ser certeira, sem hesitar mais. Mais tarde, sob a luz fria da sala, eu reli a carta pela segunda vez. No rodapé, a assinatura da mãe de Lígia aparecia ao lado do carimbo oficial. A data, 02/11/2022, gravada ali. A carta era a prova de que ela assistiu a tudo, não apenas ouviu rumores. Isso mudaria tudo agora? Mais cedo, Celina entrou pela porta lateral com a pasta preta. Deixou-a sobre a mesa da sala. Abriu o primeiro papel e retirou a folha com o carimbo azul. Bloqueio imediato do salário. A data de emissão era de hoje. O texto dizia que eu não poderia sacar nem mover recursos sem despacho adicional. O documento trazia meu nome completo, Lígia Ferreira da Costa. Eu li de cima a baixo, sem desviar os olhos. A sala ficou silenciosa por um instante. Celina pegou outra folha. Era o extrato antigo que havia prometido trazer na última reunião. A data anotada era de 12/3/2023. Havia uma assinatura legível da minha filha e uma observação que eu reconhecia de ouvido. Autorização de débito para uma empresa de consultoria que nunca contratei. O contraste entre o extrato e o que eu dizia fazer era evidente. Ela colocou o extrato na mesa, alinhando-o com o bloco de bloqueio. A tensão cresceu. Mais tarde, André chegou à casa. Veio de gravata simples, rosto marcado por cansaço. Perguntou com voz baixa: "Isso é coisa séria?" Eu mostrei o extrato antigo, o extrato que contradizia a versão dele. Celina abriu a gaveta da mesa, pegou uma gravação que tinha sido feita na última semana e passou para ele. André ouviu o áudio por alguns segundos, assentiu sem palavras e olhou para mim como se dissesse: "Não temos retorno fácil." Celina interrompeu: "Precisamos cruzar dados com a documentação do banco e com o processo no fórum." Ela falou com a clareza de quem já sabe o caminho, não de quem teme o próximo passo. 2 horas depois, guardei a cópia de contrato assinada pela filha. A sequência de ações começava a se consolidar. A minha posição, antes apenas reivindicada, ganhava respaldos práticos. O contrato estava dobrado numa pasta marcada com meu nome, guardado atrás de uma caixa de papelão na estante da sala. Comprar tempo, ganhar provas. Eram movimentos que eu executava sem me deixar levar pela emoção. O som da cadeira ao recostar de alguém na sala acompanhou cada decisão que eu tomava em silêncio. Celina sugeriu uma verificação cruzada. Vamos confirmar com Celina o que o juiz já sabe e também buscar o parecer do banco sobre o bloqueio. Eu concordei. Perguntei se havia outras vias rápidas para revisitar o despacho, se havia pedido de reconsideração.
se existia a possibilidade de uma tutela de urgência. Ela respondeu com objetividade. Precisa de autos. Precisamos de dados firmes. André acrescentou. Se o banco já tem a ordem, a gente precisa vencê-la com prova documental sólida. A conversa avançou para a estratégia, não para a emoção. Às margens da tarde, a casa recebeu o primeiro sinal de que não bastavam apenas relatos. Celina ligou para a Delegacia de Regulação de Contratos para confirmar a validade da cláusula que supostamente justificava o bloqueio. Pediu que eu acompanhasse pela tela do celular o andamento do protocolo. O som do teclado sendo digitado, a respiração da gente contida, tudo se tornou parte do meu dia a dia. O ar cheirava a café, a álcool, a papel recém-impressa. Cada cheiro trazia a lembrança de que cada detalhe importa. Por volta de 18h30, Celina mostrou mais um documento, desta vez uma nota de cirurgia administrativa que, segundo ela, demonstrava que a linha de comando do caso podia passar por uma nova avaliação, sem expor minha filha a riscos. Não era uma reviravolta completa, era uma peça adicional que fortalecia minha posição e deixava claro que o caminho não seria simples nem rápido. Eu observei o carimbo, a assinatura, o saldo da conta que aparecia na tela. Tudo isso ganhava contorno concreto, pedaços de papel que não podiam ser desfeitos com palavras. O ambiente ficou ainda mais contido, mas a tensão amadurecia em uma decisão que não poderia ser desfeita. Ao final da noite, a advogada entregou um recado direto da contabilidade do fórum. Havia uma audiência marcada para a próxima semana. No canto da tela do celular, apareceu o número do processo, 2023-012-3401. A linha do tempo recebia um marco real, uma data de confronto que não dependia de nossa imaginação. Eu guardei o papel na pasta ao lado do contrato da filha. E a sala, que já vivia sob o peso de provas, parecia respirar na cadência de passos que se aproximavam da porta. O pensamento, por fim, ficou em uma coisa simples e brutal. Alguém tinha decidido agir para que eu não voltasse atrás. E a próxima manhã traria mais uma peça desse quebra-cabeça. Uma peça que mudaria tudo, para que ainda fosse possível lutar. Um bilhete, um recibo, uma assinatura. O próximo passo já estava pronto para aparecer. A sala lhe dava o sinal. A mudança já estava em curso, e a pergunta que permanecia era clara. Quem acionou tudo isso? O laudo médico foi entregue naquela sala. Hospital Municipal São Sebastião, Dr. Carlos Mendes, CRM 2345. Laudo no 2025-11-14-DR, emitido em 14/11/2025. O texto dizia: risco aumentado de complicações cardíacas se eu permanecesse no acordo sem pausa médica. Recomendação: afastamento temporário, avaliação cardiológica, monitoramento da pressão arterial e retorno para novo parecer em 30 dias. O documento vinha lacrado, assinado e carimbado. Dentro havia envelope branco com o código 014-DV7DB. Guardei o envelope no bolso interno da jaqueta. Tirei uma foto do carimbo e do número do protocolo para ter prova em mãos. Isso mudava a minha estratégia de negociação agora. Mais tarde, Celina ergueu o envelope, abriu o lacre e leu o laudo com cuidado. Isso é mais do que um alerta, disse ela, sem afrouxar a voz, mas com firmeza. É uma interrupção do que você planejava. Eu confirmei. Quero uma segunda opinião médica. Celina acionou a agenda. Amanhã, às 10 horas, no consultório do Dr. Rocha, cardiologista, CRM 678990. O laudo foi digitalizado e anexado ao processo, código 2025-DR0147. Guardei a cópia digital no drive protegido com senha. Celina manteve a cópia física na pasta Casos Sensíveis, com numeração 3124. André ficou quieto, o peso dele visível no que não disse. O som da cadeira rangendo quando ele recostou os ombros ficou na sala. O cheiro de café frio, álcool e tinta de impressora insistia no ar. A cada minuto que passava, eu sentia o peso da decisão crescer sobre meus ombros. Às 18h40, o sogro ligou. A voz dele soou suave, quase cúmplice, mas as palavras carregavam ferrugem fina.
Lígia, não estrague tudo. Sem pausa médica, você perde o controle. Eu mantenho o tom direto. Não estou discutindo sentimento. Estou tratando de saúde. André, ao fundo, suspirou. Se isso vaza, perdemos a cabeça da família. Celina pediu para registrarmos a ligação e manter o conteúdo apenas em documentos oficiais. Eu confirmei que o áudio seria gravado apenas com consentimento formal, para evitar qualquer vazamento indevido. O clima ficou mais curto. A lâmpada refletia nos papéis empilhados na mesa, e o relógio marcava os segundos de uma decisão que não podia falhar. Mesmo assim, ficou claro que a saúde não seria mais uma negociação silenciosa. Naquela noite, a estratégia mudou de eixo. Celina informou que iria buscar uma segunda opinião médica antes da audiência. Eu disse que precisava levar o laudo ao próximo passo, com ou sem apoio da família. O médico indicado foi contatado e o agendamento foi marcado para o dia seguinte. Eu guardei a nota do agendamento com o código Rocha 2025-1115 na bolsa de documentos. André ficou de olho nas conversas com a família, e o sogro, por sua vez, manteve o silêncio que antecede o golpe. O ambiente da casa parecia menor, como se o peso da decisão pressurizasse as paredes. O relatório médico não era apenas um papel. Era um divisor de águas que obrigava a repensar tudo o que tínhamos feito até agora. O pedido de pausa no acordo já tinha sido protocolado no cartório pela manhã. Celina tratou de alinhar tudo com a justiça antes da audiência. Eu carregava o laudo comigo, foto digital no celular, cópia física na pasta e a certeza de que a saúde falaria mais alto que qualquer acordo. Se o juiz conceder a pausa, o que acontecerá com o apoio da família? Se houver resistência, como lidar com a pressão pública? O próximo passo já estava traçado. Amanhã, diante do Dr. Rocha, eu teria o parecer dele para fundamentar a pausa judicial. Já haviam contatos prontos para protocolo de medidas protetivas se necessário. O fato novo imediato fica aqui. O pedido de pausa foi protocolado e a imprensa não terá como ignorar o emblema da saúde no centro do conflito. O que o juiz decidirá ainda depende de uma avaliação médica completa, da resposta do sogro e de como a família vai reagir a essa nova timeline. Se o juiz conceder a pausa, o sogro recua ou expõe tudo. Agora, o veredito chegou. O envelope branco apareceu na minha mesa, carimbo confidencial e o timbre frio do Tribunal de Justiça da Comarca de Santo Amaro. O número do processo, 2024 AV 1874, estava impresso na margem, a data, 21/11/2024, gravada no canto. Dentro, a folha com a assinatura do juiz, o selo e a linha seca, bloqueio de salários até nova ordem. Li em voz baixa, para não chamar atenção. O dinheiro da casa ficaria retido, sem possibilidade de desbloqueio, enquanto alguém decidia o que fazer a seguir. O peso da página caiu sobre meus ombros. Dei um passo atrás, respirei fundo e guardei a folha de volta na pasta, já calculando cada movimento para não deixar transparecer o que eu havia prometido não demonstrar. Pouco depois, Celina entrou com outra peça. Colocou na minha frente um extrato antigo, datado 15/08/2023, ligado a uma conta da qual o sogro parecia ter controle indireto. O papel, simples, mostrou transferências pequenas entre empresas do mesmo grupo, gastando recursos onde não havia apontamento formal. A leitura foi fria, objetiva. O efeito, porém, foi direto. O extrato contradizia a versão apresentada pelo marido, fortalecendo minha posição. Fotografei o extrato, guardei o original na gaveta de provas e organizei meus papéis para o próximo passo. A cada linha lida, a confiança de Lígia crescia. O cenário ao redor dele começava a ruir. André entrou poucos minutos depois, com a expressão tensa. Disse que alguém próximo ao sogro vigiava cada movimento da família, sugerindo que tudo podia ser usado contra nós. Celina pediu cautela e trouxe um e-mail recente, enviado a uma pessoa da nossa rede, com instruções vagas para manter a linha de frente. A mensagem dizia apenas: "Não recuem." O tom seco aumentou o silêncio na sala. O marido ficou ainda mais em silêncio. Eu cruzei os braços para conter o impulso de falar alto. E Celina manteve a postura firme, calculada.
O ambiente ficou mais pesado, a tensão cresceu, e a ideia de que tínhamos entrado em uma máquina maior que nós ficou clara. Logo veio outra evidência. Um documento confidencial, carimbado, com protocolo e assinatura visível apenas para quem sabe ler o selo. O conteúdo descrevia que a família foi avisada previamente sobre a possibilidade de intervenção no acordo, de modo que qualquer movimento unilateral seria contestado com rigor. O papel foi colocado ao lado da pilha de provas. A luz refletia no selo e o áudio da casa parecia diminuir ao redor. A carta indicava que a comunicação já tinha acontecido antes das conversas formais que tínhamos tido. O clima mudou. O sinal de que alguém fora de nossa esfera tinha agido de forma coordenada ficou claro. André absorveu a informação com cautela. Celina anotou tudo, e eu passei a ver o espaço entre as paredes da casa como uma linha de falhas que poderiam abrir qualquer caminho. Foi quando a verdade começou a se encaixar com mais precisão. O veredito secreto de um processo relacionado apareceu como parte de um conjunto de documentos que a gaveta da mesa insistia em esconder. Nele, uma frase repetida com regularidade. A família já havia sido avisada previamente, por meio de um memorando confidencial enviado para o nosso círculo de contatos, com data anterior às últimas negociações. O carimbo, o tipo de papel, o número de protocolo, tudo mostrava que não era uma coincidência isolada. Era uma linha de atuação que havia sido preparada com antecedência. O impacto não foi apenas jurídico, foi social, doméstico, moral. A sala pareceu encolher. Cada objeto ganhou uma função estratégica. O sogro, sempre aparente na frente da família, passava a ser visto como o centro de uma operação que envolvia recursos, tempo e influência. Eu, Lígia, senti nascer uma clareza fria. O que parecia uma luta de vontades era, na verdade, uma manobra com consequências que já estavam traçadas. Agora vejo a linha final gravada no papel. O veredito traz a confirmação explícita de que a família foi avisada previamente, por memorando confidencial emitido em data anterior às discussões públicas. O documento, com o Código de Protocolo 2024 AV 11874, data de 21/11/2024, e selo de confidencialidade, aponta que a rede de contatos estava ativamente envolvida nessa decisão antes mesmo de qualquer posição vir à tona. Essa revelação muda tudo o que eu pensava ser possível manter sob controle. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre quem sou e quem pode decidir por mim sem minha permissão. O peso do passado, que parecia distante, reaparece com força para dificultar qualquer negociação futura. E eu, Lígia, começo a entender que o caminho à frente não é apenas vencer uma batalha. É provar que a dignidade não pode ser confundida com submissão. Na última linha do documento, a parte que pode mudar tudo está lá. Clara. O veredito aponta que a família foi avisada previamente, por meio de memorando confidencial de emissão externa, com data anterior à maioria das nossas conversas. Isso muda tudo. Quem mais soube? Às 08h12, chegou a notificação. O despacho veio com um carimbo vermelho, o número do processo e a frase que eu temia ouvir. O meu salário estava bloqueado por ordem judicial. Não era vitória, era munição. Guardei o papel na pasta, segurei firme a respiração e voltei para a sala onde tudo começou. Celina já esperava na mesa, com o extrato antigo aberto. Ela mostrou o papel dobrado que André trouxe na noite anterior. Dados que contradiziam a narrativa dele não eram brincadeira. Data, valores, assinatura que não era minha. O extrato dizia que R$ 79.850 tinham saído da conta conjunta em março daquele ano. Eu li em voz baixa, conferi cada linha, dobrei o papel de novo e o empurrei para dentro da pasta. Aquilo mudava o jogo, mesmo sem eu ter feito nada ainda além de falar a verdade. André entrou sem avisar, carregando mais um conjunto de papéis. Celina pediu para ele descansar o assunto na mesa de centro. Ele entregou outro extrato com marcas de caneta que pareciam cortar a versão dele pela metade. A tela na nossa frente mostrava o que eu já desconfiava. O marido não tinha controle absoluto, mas sim uma rede de manobras que me colocavam como exceção, não como parceira. O efeito imediato foi claro.
O orgulho dele já não servia para esconder as falhas diante da família. Logo apareceu a cópia do contrato assinado pela filha, guardada dentro de uma pasta plástica, sob a gaveta da escrivaninha de Celina. Verifiquei cada assinatura, confirmei o nome da minha filha e contei o número ao lado da linha de assinatura. Revirei o documento com cuidado, para não amassar o papel. Com aquele papel eu tinha uma alavanca que não poderia ser ignorada na próxima reunião. À tarde, Celina abriu outra pasta e revelou um laudo médico datado de 2024, atestando risco para a minha saúde se eu permanecer no acordo sem salvaguardas. A hipertensão, o estresse crônico e a pressão no peito estavam descritos com clareza. Guardei o laudo na mesma pasta, o peso do papel lembrando que a minha luta não era só financeira, era físico também. O documento não era argumento abstrato. Era prova concreta de que minha continuidade sem mudanças poderia custar minha saúde. Celina insistiu que eu precisava enxergar o conjunto completo de provas antes da reunião com o sogro. Ela citou, sem rodeios, o veredito secreto do processo anterior, mencionado pela família há anos, que já sinalizava que a disputa não terminaria com um simples acordo. Não era surpresa, porém era informação suficiente para eu entender o que precisava fazer a seguir. Não aceitaria nada que não garantisse dignidade, segurança e independência para minha filha. Contei os passos que faltavam, alinhei a estratégia com André e marquei a hora de apresentar tudo com as peças na mesa. A casa permaneceu em silêncio até o som da campainha. O sogro chegou com o sorriso que costumava encobrir a dureza do que fazia nos bastidores. Eu o enfrentei com documentos na mão, o extrato que comprovava desvio, o contrato assinado pela filha, o laudo médico, a carta de confidencialidade. Tudo organizado, pronto para o choque público. Ele tentou descrever um caminho pacífico, mas cada frase dele foi confrontada por uma página que não admitia emenda. A conversa avançou para o puro endereço de poder. Quem controla o que é nosso? No corredor, perto da porta, chegou o último movimento que eu precisava para o gancho do dia. A advogada Celina entregou o último conjunto de anexos. O que parecia um simples apenso era a peça final de uma montagem já em curso. Havia um papel com carimbo novo, número de processo e uma frase seca que prometia cumprir o que faltava. A resolução final estava ali, pronta para ser acionada. O carimbo dizia tudo o que precisava ser dito. A última linha, porém, ficou para mim decidir. Não podem me manter refém. Eu não aceito mais isso. E ao lado, um envelope lacrado com a ordem direta para uma nova etapa. O que eu faria com aquilo agora?